Olá, queridos, tudo bem com você? No livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, conta uma história bem conhecida da Bíblia. É o momento em que os discípulos estão a sós, num barco, no meio do mar, e começa uma grande tempestade. E é muito tarde da noite. E eles começam a gritar e achando que vão morrer. E de repente, Jesus vem andando sobre as águas ao encontro deles. E eles se assustam porque eles não reconhecem Jesus e começam a gritar e achar que é um fantasma. Mas Jesus diz: não se assustem, sou eu. E Pedro, ouvindo isso, diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus diz: vem. E ele vai. E o que acontece? Ele anda sobre as águas. Eu já vi muita gente falando sobre essa história e dizendo que Pedro foi fraco, porque Pedro afundou em seguida. Mas eu admiro Pedro, porque ele foi o único que teve coragem de ir sobre as águas, andando sobre as águas. E por causa disso, ele também foi o único que andou sobre as águas, assim como Jesus. Em toda a história da humanidade, Pedro foi o único que andou sobre as águas como Jesus. Uma outra coisa importante que eu aprendo nesse texto é sobre a fé. Às vezes a gente se preocupa e acha a nossa fé pequena. Eu queria ter uma fé como a de Abraão. Mas deixa eu te contar um segredo. O segredo não está no tamanho da sua fé. O segredo está se você está na companhia de Jesus ou não. Porque enquanto eles estavam ali no barco e estava aquela fúria no mar, nas ondas e no vento, eles estavam desesperados e não tinham por quem clamar, não tinha quem ajudasse eles. E se Jesus não tivesse chegado, eles poderiam sim ter morrido. Mas quando Jesus chegou, Jesus acalmou o vento, acalmou a tempestade, o mar, e tudo cessou. E o episódio de Pedro mostra exatamente isso. Quando Pedro olha para as circunstâncias, ele começa a afundar. Mas Jesus estava lá. E ele só clamou: Senhor, estou afundando. Jesus pegou ele pela mão e levou ele para o barco. E eu fico maravilhada pensando nisso, de quanto é importante a gente ter a presença de Deus na nossa vida. Porque ele poderia ter afundado naquela onda, naquela tempestade, e ter morrido, mas Jesus estava lá. E quando Jesus está presente, nada de mal acontece com a gente. Ele nos socorre, nos ajuda, nos protege. E foi isso que aconteceu. Jesus pegou na mão de Pedro, tirou ele da água e levou para o barco. E pronto, ficou tudo bem. Então aprenda esse segredo. Não importa o tamanho da sua fé. O que importa é estar na companhia de Jesus, na presença de Jesus. Se você estar com Ele, não precisa temer nada, porque o Senhor está com você e Ele te livra, tá bom? Eu espero que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração sobre esta palavra, assim como Ele tem ministrado no meu coração, e você possa entender essa mensagem e saber que o que faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus, tá bom? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.